toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o pão. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, na graça do Deus da vida, juntos nós estamos novamente para, em sintonia com toda a igreja, celebrarmos o nosso 16º domingo do tempo comum. Estamos já no nosso dia 19 de julho de 2026. A palavra de Deus deste domingo nos chama a refletir, a pensar um pouquinho sobre duas dimensões importantes da nossa vida cristã, da nossa fé. A primeira ideia que a palavra de Deus nos chama a pensar é sobre quem é realmente Deus, qual a sua verdadeira característica, qual é o rosto de Deus, como que ele se apresenta diante de cada um de nós na condição de filho, né? E a segunda ideia, a segunda mensagem é sobre exatamente aquilo que para nós é tão importante, né? A construção do reino de Deus entre nós. Na primeira leitura, né, desta palavra, que é tirada do livro da sabedoria, mostra justamente Deus nos apresentando como este verdadeiro Pai, este Deus que é rico em misericórdia, em compaixão, que sempre tem a preocupação de reunir todos nós, né, ao seu redor, dando-nos aquilo que tanto necessitamos para que a gente seja de fato feliz. Nós sabemos que a nossa visão que nós temos de Deus, nós não nascemos com ela. Ela foi construída, né, mediante aquilo que a vida nos ofereceu, né, por meio das orientações que a família nos deu, né, por meio daquilo que aprendemos na comunidade, por meio daquilo que a catequese, né, a formação bíblica nos deu, tá certo? Então a gente construiu a ideia que temos de Deus. Mas às vezes, né, não por maldade, as pessoas acabam e nos passaram, né, uma ideia um pouco distorcida de quem é realmente Deus, mostrando que Deus ele pune, que Deus ele é aquela pessoa que está sempre olhando os nossos passos, está sempre controlando as nossas escolhas, e quando na vida a gente comete um ato falho, que dentro da religião nós qualificamos como pecado, né, Deus ele vem para nos punir, para nos castigar, né, essa ideia que foi muitas vezes nos passada, né? Eu recebi um pouco essa orientação também, né? E isso acaba muitas vezes criando entre nós e Deus um relacionamento um pouco contaminado, né? Não vendo Deus como essa misericórdia infinita, mas como alguém que está ali para tirar a nossa liberdade, alguém que está ali para nos controlar. Como ser humano ele não é perfeito, né? Ele é humano, e a gente acaba nem sempre acertando na vida, né? Poxa, Deus está ali para poder, 24 horas por dia, para poder nos castigar. Às vezes, erroneamente, essa ideia é passada. E eu conheço, né, muitas pessoas que acabam muitas vezes abandonando, né, o caminho da igreja, o caminho da prática religiosa, né, exatamente por perceber que Deus é muitas vezes um problema na sua vida, né? Tudo isso fruto de uma orientação, de uma formação errada. Mas a palavra ela vem para destruir essa visão errada, mostrando que Deus é verdadeiramente Pai, que Deus é verdadeiramente aquela pessoa que nos ama de maneira incondicional, de maneira infinita. É claro que os nossos erros, né, que cometemos na vida, Deus não compactua com ele, né? Ou seja, Deus ele nos ama, mas ele não ama o nosso pecado, ele ama o pecador, porque ele quer sempre que nós nos encontremos, que sempre corrijamos, né, as nossas falhas, para que sejamos sempre pessoas do bem, pessoas que sejam propagadoras desta grande paz que vem do coração do próprio Deus. Ele é rico em misericórdia, rico em bondade, e ele não tem nenhum interesse em perder sequer um dos seus filhos, né? A gente já aprende, já logo no início da Sagrada Escritura, né,
que Deus, ao criar todas as coisas, ele olha para a sua criação e ele tem aquela sensação de que as coisas que ele criou, né, são coisas boas, foram criadas para o bem, para cumprirem o seu curso natural e terminarem, né, de maneira completa, de maneira autêntica, de maneira bonita. E entre as suas criaturas, naturalmente, ele vai criar a pessoa humana, homens e mulheres, né, como a sua imagem e semelhança, né? Se somos imagem e semelhança de Deus, nós temos na nossa própria natureza toda essa infinita capacidade de praticarmos também o bem, de sermos generosos na vida, de sermos bons, de viver intensamente a dimensão da graça. É claro, meus queridos, que tudo isso é uma escolha do ser humano, né? Porque Deus, ele nos respeita a nossa liberdade de escolha, né? Então ele nos dá todas as condições de que necessitamos para sermos felizes, mas a palavra da escolha, se vamos aceitar, incluir em nossas vidas os valores de Deus, né? As práticas, né? Os princípios da bondade de Deus, aí depende de cada um de nós, né? Olha, por mais que o mundo, por mais que pessoas acabam erroneamente percorrendo caminhos que se volta contra o sonho de Deus, né? Deus, ele nunca abandona o ser humano, ele está sempre com os seus braços abertos, esperando que nós tomemos a devida consciência que devemos tomar para podermos voltarmos aos braços de Deus. Porque a palavra nos ensina de que a nossa felicidade, a nossa realização plena, ela só é possível diante de Deus. Humanamente falando, né, a gente está aqui para curtir tudo que a vida nos dá, mas a gente não pode perder a perspectiva, a noção de que tudo na vida passa, né? Então a gente não pode ser escravo até mesmo do dinheiro, até mesmo da prepotência, do poder, do prazer, enfim, tudo aquilo que o mundo, de uma forma abundante, oferece para nós. A gente não que devemos virar as costas para tudo isso, né? Porque se a gente tiver a maturidade de encararmos e associarmos em nossa vida tudo aquilo que o próprio mundo, a realidade da vida nos apresenta, isso passa a ser um aliado da nossa vida, né? A gente consegue ser feliz, né? Então isso por si só não significa um mal, né? O dinheiro, o poder. Poxa, o poder, se você exerce de maneira correta, é um instrumento para você fazer o bem. Agora, se você usa o poder em benefício próprio, perde a sua capacidade de olhar para diante de si mesmo, né? E ver que aquilo é para servir, é para amar, é para promover a vida, é claro que aquilo acaba se voltando contra você. E isso não é o poder que brota do coração de Deus. Ele tem que ser sempre sinônimo de serviço, né? Então, essa primeira ideia de que Deus, ele nos apresenta como o verdadeiro Pai. Ele não nos apresenta como alguém que quer atrapalhar a nossa liberdade, atrapalhar a nossa paz interior, quer trazer problema para nós. Não, não é esse o Deus que a Bíblia nos apresenta, não, né? E o Evangelho, meus queridos, ele traz então Jesus falando do reino. E ele aqui utiliza, né, essas metáforas, né, das parábolas para poder levar as pessoas a entender, né, o que é realmente este reino, o reino que ele anuncia para nós, né? Ele conta a parábola, né, de que a semente é semeada no campo, mas junto com essa semente que é boa por si só, também a semente do mal ela está presente, né? Que ali fala então da realidade humana, do pecado humano. Ao falar da semente da mostarda, uma semente tão pequenininha, oculta aos olhos humanos, mas ela vai, ao germinar, ela vai crescer sem que seja percebida aos nossos olhos, mas ali ela vai se tornar depois uma árvore frondosa, produzir frutos abundantes e assim por diante, né? O que Jesus ele está ensinando para nós com esta parábola? Ele está mostrando que o reino de Deus é uma realidade que está posta diante de nós, oferecida de maneira gratuita a todas as pessoas, independente daquilo que somos ou temos direito de viver e fazer parte deste reino de Deus, que é a condição indispensável para a gente ser feliz e plenamente viver a dimensão eterna da graça de Deus, né? Então, como esse reino acontece? Ele não acontece de maneira grandiosa, não. Ele vai de maneira singela acontecendo. São aquelas atitudes, né, pequenas que a gente muitas vezes na vida toma, sem ter a preocupação de ostentar, sem ter a preocupação de querer tirar proveito imediato
daquilo que nós estamos fazendo, né? Mas que o crescimento, né, daquilo que semeamos, daquilo que plantamos, ele vai crescendo no nosso coração e no coração também daqueles que fazem parte, né, da nossa história de vida, né? Então, a dimensão do reino, né? Este mundo maravilhoso, olhar para a realidade da natureza, para a realidade da vida, né? Quanta coisa bonita, né? Quanta coisa grandiosa, né? O ser humano ele tem, baseado na sua inteligência racional, ele tem o poder, né, de fazer, de criar, de transformar e assim por diante, né? Pena que muitas vezes as pessoas acabam distorcendo a finalidade daquilo que ele cria, porque o que nós criamos, embora isto tenha o nosso esforço, a nossa luta, a gente só consegue fazer porque o dom de Deus, ele está presente no nosso coração, ele está presente na nossa alma, na nossa mente. A nossa inteligência, ela é uma construção, a gente precisa desenvolver por meio do estudo, da reflexão, né, de uma série de coisas. Mas é claro que a ação do Espírito de Deus está por trás de tudo isso. E a gente precisa ter essa visão de que nós não somos tão grandes assim na vida, né? A nossa limitação, ela muitas vezes nos impede, né, de sermos aquilo que às vezes a gente acha que é, e na verdade nós não somos, né? Nós só somos grandes porque somos filhos de Deus, nós somos destinados a sermos felizes, somos destinados a vivermos plenamente, né, este amor infinito de Deus, desde que façamos as nossas escolhas de maneira correta na vida, né? Então a palavra de Deus hoje nos chama a pensar sobre aquilo que é muito prático na nossa existência, né? Eu sou chamado a ser feliz, mas esta minha felicidade, ela não cai pronta do céu. Ela é uma construção, ela é uma história de vida que eu vou celebrando, construindo de maneira gradativa, através de pequenos gestos, de pequenas coisas, de gestos de bondade. Aí essa semente, ela vai germinando, ela vai crescendo e se torna uma árvore frondosa, né? De maneira metafórica, a palavra está falando, mas é para dizer que tudo aquilo que fazemos na vida tem uma finalidade, e essa finalidade tem que ser boa. Nós não nascemos para praticar o mal, nós nascemos para promover, para propagar o bem, propagar o amor e a graça de Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Queremos então, neste nosso 16º domingo, né, celebrando com todos os nossos irmãos, né, a palavra de Deus, vamos pedir para Deus que Ele encha cada vez mais o nosso coração de bondade, que Ele encha a nossa mente, né, dessa visão de esperança, que aprendamos sempre a olhar para frente e acreditar que nós nascemos para vencer, nascemos para ser grande, e ser grande é ser feliz a partir do aqui e a partir do agora. Basta não ficar reclamando sobre os problemas que a vida tem. A gente tem que aprender a ser grato, a agradecer o que a vida nos oferece, porque essa vida é a extensão da ação do próprio Deus na nossa existência, né? Se tivermos este olhar, seguramente a gente vai ser mais feliz, a gente não vai viver olhando para baixo e achando que a gente é esquecido de Deus, que a gente não tem sorte, nada disso. São ideias que a gente deve superar de maneira plena, né? Nascemos aqui para construir a nossa história e sermos pessoas realizadas, pessoas felizes. Portanto, nunca devamos cruzar os nossos braços e achar que não podemos fazer nada. Não, nós podemos muito com o amor, a presença e a graça de Deus, nós podemos muito. Que ao longo desta semana, Deus nos cubra de muita graça, que você seja muito feliz ao lado da sua família, ao lado no seu trabalho, e que você possa ser esse instrumento de Deus, né, no aqui e no agora. Muita paz, que Deus te abençoe e seja muito feliz. Saúde espiritual, saúde também material, e que a vida seja sempre um grande dom. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.